bem-vindo ao Gabs Crypto Live. Vamos fazer a nossa análise diária do Bitcoin. Vou te explicar o que está acontecendo com o Bitcoin, para onde vai o Bitcoin. É bastante quente aqui no Rio de Janeiro hoje, tá? Por isso a camiseta. Mas basicamente, talvez esse calor é que fez o Bitcoin ter derretido lá no nosso início de fevereiro, onde ele fez ali a mínima no dia em torno de 91.500, tá? O Bitcoin ele voltou para aquela região chata. Então, se você quer entender o que está acontecendo com o Bitcoin, fica nesse vídeo, curte, se inscreve e compartilha o nosso canal. E me siga também no Instagram, Gabs Crypto Live, que a Code está aparecendo na tua tela. Bom, hoje a gente fez a mínima em 96.421 e a máxima lá em 100 mil. O que está acontecendo é que desde final de novembro ali, a gente entrou nessa região de lateralização em dois níveis. O primeiro nível, podemos dizer assim, essa região de lateralização entre 90, 89 até 100 mil dólares, tá? Que é toda essa região aqui, onde a gente tem como base essa região de 91, 92 mil dólares, tá? E resistência à região de 97 até 100 mil. E o próximo nível é a outra região de resistência e suporte que se formou, que é basicamente entre 100, saindo dessa nossa primeira resistência, e indo, que seria 2, nossa, esse 2 ficou horroroso, e indo até aqui os 108, 109 mil dólares, que é o nosso topo, tá? Nosso topo foi aqui, no dia 20 de janeiro, onde a gente fez 109.359 dólares. Bom, por que a gente está nessa lateralização? Porque o mercado não tem dinheiro para todo mundo. Isso é uma coisa que eu sempre repito aqui para vocês. Os ciclos eles entregam as oportunidades, mas não tem dinheiro para todo mundo. Então a gente precisa pegar atração, precisa liquidar, e quando todos vocês acreditarem que acabou o bull run e começarem a vender, o dinheiro vai parar no bolso do CZ, vai parar no bolso da BlackRock, vai parar no bolso da MicroStrategy. E eu vou trazer hoje para vocês fatos em que vai tranquilizar vocês para entenderem que o Bitcoin é o futuro. Quem ainda não entende isso, quem tem medo, eu vi gente desesperada falando que o ciclo acabou, que não vai ter out-season. Gente, todo ciclo é a mesma coisa. Só vocês seguirem os influencers de criptografia certo e estudarem, olharem ciclos passados e compararem. A história tende a se repetir. Bom, vamos fazer uma análise gráfica rápida aqui no diário. O que a gente tem alguns pontos de suporte e resistência de indicadores. Primeiro são as nossas médias 17,72, tá? A gente tem pontos legais quando há o cruzamento dessa média, tá? Então a gente tem que ficar de olho se a de 17 vai cruzar a de 72 para baixo. Se isso acontecer, a gente pode ter uma baixa, tá? Uma tendência de baixa a curto prazo, onde a gente pode vir aqui estressar até os 89 mil dólares, ou quem sabe eu acertei o topo do primeiro, acertei na mosca, na verdade, que eu botei 109, quem sabe eu não acerto essa correção, que seria lá uns 80 mil dólares. Então, se isso acontecer, a gente pode ter essa correção até aqui, perdendo essa região de suporte, tá? Porém, a verdade é que a gente ainda está nessa lateralização e geralmente quando a gente vive momentos de lateralização assim, ele rompe para cima, vindo estender o nosso topo, a nossa meta de topo, que a minha meta antes do Donald Trump seria lá em torno de 179 mil dólares, 180 mil dólares. Tá? Mas aí, para a gente analisar realmente esse topo, a gente tem que dar uma olhada nos fatores adversos, tá? Na empolgação no mercado do que está acontecendo. Então a gente tem ponto aqui em cima como resistência, 100 mil dólares, a gente tem a nossa média de 17 períodos confirmando, tá? E a gente tem pontos aqui embaixo confirmando também o nosso suporte, que seria a nossa média de 72. É engraçado que a candle de hoje fez exatamente esse movimento entre esses dois indicadores. Ah, não gosto desses indicadores. Tá bom, vamos colocar aqui o nosso canal do Kelton e a nossa banda de Bollinger, que costumam sempre dar uma ideia. Vocês vejam que até o canal do Kelton e a banda de Bollinger estão presos nessa lateralização, tá? Entre o topo, entre os mínimos, tem acontecido isso. E a gente vê que a mediana desses canais estão fazendo confluência aqui em 100 mil
mostrando a resistência. Então hoje a gente tem uma resistência forte ali em torno de 100 mil dólares, tá? Se não tiver nenhuma compra grande ou nenhuma notícia de impactante, que provavelmente não vai ter, o Bitcoin não vai conseguir romper isso aqui hoje, tá? Mesmo sexta-feira entregando a volatilidade. Porém, com a manutenção do corte da taxa básica de juros, onde muitos falavam talvez em um novo corte, né? Onde a taxa de desemprego dos Estados Unidos, a criação de novos empregos sendo abaixo do esperado, essas notícias ruins que provavelmente jogariam o Bitcoin para baixo, na verdade fez o Bitcoin recuperar a região de 100 mil dólares. Então o Bitcoin está provando, como diria o Cointelegraph, que notícias ruins não são tão ruins assim para o Bitcoin. Notícias ruins são notícias boas para o Bitcoin, tá? Então a gente basicamente tem esses suportes e a gente está operando dentro da nuvem de Shimoku. A gente não vai passar até segunda-feira, a gente vai sair daqui da nuvem, tá? Alguma coisa tem que acontecer, a gente não vai ficar tanto tempo assim na nuvem. Eu arrisco dizer que provavelmente até domingo a gente sai dessa nuvem aqui, tá? E a gente pode se estabelecer aqui em cima ou aqui embaixo. E aqui, se a gente ver nessa região aqui, também faz congruência, porque eu não vou traçar agora também para não finalizar, mas faz congruência com a região de 0,3 ali de Fibonacci, tá? Então tudo está indicando que essa resistência de 100 mil hoje vai ser bem chatinha de romper. Quem está pensando em entrar focado no preço médio, alguma coisa, isso está acontecendo. Sobre a dominância do Bitcoin, realmente a dominância do Bitcoin tem subido bastante, principalmente com essa grande armadilha de uso que a gente fez aqui no dia 3. A dominância ela chegou aí lá para 64%, mas não precisam se preocupar em topo, em que não vai vir off-season. Nunca acabou um ciclo sem essa dominância cair aqui para 50%, para baixo de 50%. Então podem ficar tranquilos que isso aqui vai cair tranquilamente para 50%. E aí sim, quando a gente chegar aqui em 54, 53, 52, 50, vocês têm que começar a sair, tem que começar a aportar seus capitais em stablecoins da sua preferência, tá? Bom, vamos aos fatos, que é basicamente o mais importante desse vídeo. Bom, primeiro esse projeto de lei no Missouri que propõe fundo de reserva para investimentos no Bitcoin, tá? Isso é bem interessante porque esse é o novo normal, isso vai acontecer agora em diversos estados, em diversos locais do mundo. Basicamente, isso aqui é uma tentativa de criar um fundo de reserva de Bitcoin em estados, não em si, nos Estados Unidos inteiro, tá? Mas nos estados dos Estados Unidos, Missouri, por exemplo, mais uma obrigatoriedade de pagamento. Ou seja, esse projeto de lei que foi apresentado pelo Ben Kittley, ele diz que você torna obrigatório uma criação de reservas de Bitcoin para o Estado e o pagamento de impostos, multas, enfim, tributos públicos por meio de criptomoedas. Tá? Ele acredita que isso vai ser uma proteção contra a inflação, e realmente é. Tá? E também nesse projeto tem uma sugestão, né, de 5 anos de holding de Bitcoin após a aprovação realmente do projeto, após ele entrar em uso. Então, além disso tudo, durante 5 anos vai ser proibido a venda de Bitcoin do Missouri. Tá? Basicamente, 16 estados dos Estados Unidos já começaram a discutir sobre criações de reservas e sobre tributos estaduais de Bitcoin, tá? Sendo que Utah é o estado mais avançado de todos esses. Bom, Bitcoin atinge 100 mil dólares apesar do aviso de pausa no corte do Fed. Ou seja, até notícias ruins são boas para o Bitcoin. O Fed basicamente saiu a informação de que eram esperados 169 mil novos empregos, quando na verdade no último mês a gente teve a criação de 143 mil novos empregos. Mesmo assim, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em torno de 4%, que é o menor em meses. Tá? E com mesmo a criação de empregos sendo menor do que o esperado, isso animou o Bitcoin. Mesmo uma notícia ruim, que em condições normais, temperatura e pressão faria o Bitcoin cair, fez o Bitcoin subir, fez o Bitcoin voltar a estressar patamares de 100 mil dólares.
Waller do Fed após stablecoins regulamentadas para impulsionar o domínio global. Basicamente, esse é um novo normal, como eu já tenho falado. Está se criando uma tentativa de fazer os Estados Unidos ser o polo de criptomoedas, o polo da criptografia, e isso é muito interessante, porque basicamente o Waller está alegando que os dólares representam mais de 99% das ações das stablecoins conhecidas no mundo. Então, basicamente, regularizar as stablecoins iria fortalecer o dólar americano, o que provavelmente, por esse ponto de vista, é verdade. Porém, ele quer que stablecoins sejam somente pareadas ao dólar, né, as stablecoins americanas. Isso para o setor de criptografia, essa regulamentação é excelente, e esse é o novo normal. Por isso que eu digo, não faz sentido o Fear Bridge estar no neutro, estava recentemente aqui em 34, em medo extremo, não faz sentido. É mais arriscado não estar no mercado do que estar no mercado nesse momento, tá? Mesmo com isso aqui, crescimento de emprego nos Estados Unidos faz uma pausa, taxa de desemprego em 4%. Mesmo com o crescimento de empregos nos Estados Unidos sendo menor do que o esperado, a taxa de desemprego se manteve. Basicamente, ela é a menor taxa de desemprego desde maio, tá? E isso dá tempo para o Fed, pelo menos por enquanto, não cortar os juros. Porém, muito possivelmente para o Fed vai continuar cortando os juros americanos para tentar, já que a inflação está, entre aspas, controlada, para tentar estimular a economia. Espero que vocês tenham entendido esse resumão de tudo que está acontecendo, tá? Visto ali os pontos de resistência e de suporte do Bitcoin. O Bitcoin, muito provavelmente nos próximos dias, mesmo que faça um fundo, uma armadilha de urso, a gente tem tendência de alta, a gente segue buscando o topo desse ciclo, que seja em 180 mil dólares, ainda tem muito caminho pela frente, tá? Mas isso tudo aqui, isso aqui, me faz crer que 179 mil dólares é muito pouco para esse topo, tá? A gente vai falando isso conforme a gente vai ficando mais perto do nosso objetivo. Vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.